Quando o corpo repousa em silêncio e o coração se apaga lentamente, a vida não se extingue. Ela apenas muda de plano. O que chamamos de morte é o momento em que a alma retira o véu da matéria e desperta em outra paisagem, feita de vibração e luz. Para muitos, o despertar é um susto. O corpo se foi, mas a consciência continua inteira. Sons, cores e sensações se misturam como num sonho lúcido. Aos poucos, o espírito percebe que está vivo, não como antes, mas de uma forma mais leve, mais nítida, mais profunda. Allan Kardec perguntou certa vez aos espíritos: existe no mundo invisível uma organização semelhante à da Terra? E eles responderam: mais perfeita ainda, porque nela nada é deixado ao acaso. Assim se abriu a compreensão de que a vida espiritual é uma continuidade natural da existência material, e que o universo visível é apenas a superfície de uma realidade muito mais vasta. Entre o chão do mundo e as estrelas, ergue-se uma imensidão de cidades invisíveis, vibrando em níveis diferentes de luz. São as colônias espirituais, mundos de refazimento, estudo e serviço, onde as almas prosseguem a jornada após o desencarne. Essas colônias não são fantasias, são estruturas organizadas por inteligências superiores, sustentadas por energia mental e pela lei do amor. Cada uma tem uma função. Umas acolhem espíritos adoentados, outras educam consciências, outras preparam reencarnações futuras. Todas, sem exceção, trabalham em harmonia com as leis divinas. Entre elas, a mais conhecida é Nosso Lar, descrita por André Luiz e psicografada por Chico Xavier. Pairando sobre o Rio de Janeiro, em forma de estrela de 6 pontas, ela representa o equilíbrio que a humanidade um dia alcançará. Lá, rios cristalinos correm entre avenidas luminosas, e templos resplandecem ao som de coros serenos. Mas Nosso Lar é apenas uma entre dezenas de cidades espirituais que circundam o Brasil como constelações de misericórdia. Emmanuel explicou: a Terra é uma escola. As colônias são suas, extensões, onde o aprendizado prossegue depois do corpo. Essas cidades são erguidas pelo pensamento. O que aqui construímos com pedras, lá se edifica com vibração. A fé, a disciplina e o amor dão forma à matéria sutil que compõe muros, jardins e moradas. O Espírito Criador molda o ambiente conforme seu estado interior. Imagine acordar nesse novo mundo. O ar é leve, quase musical. A luz não vem do sol, mas parece irradiar do próprio espaço. Vozes suaves sussurram preces, e mãos amigas se aproximam. São os socorristas espirituais que recolhem os recém-chegados e os conduzem aos postos de atendimento. Nada é improvisado. Cada alma é encaminhada à colônia que corresponde ao seu grau de elevação. Quem cultivou o bem sente-se naturalmente atraído às regiões de luz. Quem traz sombras interiores desperta em zonas de aprendizado mais intenso. Nos hospitais espirituais, o amor é o medicamento universal. Passes magnéticos, irradiações coloridas, músicas e vibrações substituem o bisturi e o remédio. Cada gesto é uma oração, cada olhar é cura. Emmanuel ensina: o amor é o remédio infalível. Nenhuma dor resiste à paciência e ao trabalho. Nesses locais, não existe condenação. Existe recomeço. O erro é tratado como experiência e o sofrimento como lição. Há colônias dedicadas a doenças do corpo e da alma. Algumas atendem espíritos perturbados por vícios. Outras acolhem os que partiram em meio a dores físicas intensas. Nenhum é esquecido. Cada um é visto como um aluno que retorna à escola da vida. Depois da recuperação vem o estudo. O amor consola, mas o conhecimento liberta. Sobre as montanhas de Minas Gerais, ergue-se a colônia Novos Horizontes, onde o amanhecer brilha em tons de lilás e ouro. Lá, espíritos assistem às projeções de suas vidas passadas em painéis de luz
que revelam o valor de cada pensamento e ação. Não há juízes, há consciência. O próprio espírito avalia suas escolhas e decide como reparar o que fez. Nos templos circulares, grupos planejam as reencarnações futuras. Kardec escreveu: o espírito escolhe suas provas antes de encarnar. Nelas encontra os meios de se purificar e progredir. Reencarnar é voltar à escola, corrigir lições inacabadas, reencontrar companheiros de jornada. Muitos dos que hoje nos desafiam são almas com as quais assumimos compromissos antigos. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Cada encontro é uma aula, cada separação, um capítulo novo. Nas colônias de estudo, compreendemos que tudo obedece a um propósito. Mestres espirituais orientam cientistas, artistas e pensadores da Terra, inspirando-os durante o sono a buscar soluções e ideias que beneficiem a humanidade. Há também colônias dedicadas à harmonia da natureza. No coração da Amazônia, brilha a colônia Cidade das Águas, onde rios luminosos fluem sob o comando de engenheiros espirituais. Nela, o magnetismo das correntes fluviais é usado para curar espíritos cansados. Emmanuel afirmou: servir a natureza é servir a Deus. Toda folha que cresce é uma prece da terra respondida pelo céu. Nessas regiões, cada árvore tem um guardião invisível. Cada nascente é sustentada por vibrações de amor. Mais ao sul, há colônias suspensas sobre campos de energia que equilibram o magnetismo do planeta. Elas transformam orações humanas em ondas de luz que envolvem a Terra, amortecendo desequilíbrios e tragédias. O amor coletivo se converte em força que mantém o mundo coeso. Entre as colônias mais ativas está a Regeneração, situada entre Goiânia e Brasília. Ali, equipes de socorristas tratam perispíritos danificados por sofrimento e culpa. As paisagens azuladas lembram neblinas serenas, e o som que ecoa é o das preces. Mais ao norte, entre Minas e Bahia, encontra-se Amigos da Dor, uma das mais antigas do Brasil espiritual. Suas torres prateadas irradiam compaixão. Dela partem caravanas que visitam hospitais terrenos, amparando enfermos e inspirando médicos. No leste da Bahia, a colônia Redenção foi fundada nos tempos da escravidão. Acolheu espíritos de antigos cativos e transformou revolta em aprendizado. Hoje é uma escola de perdão. Em suas praças, almas estudam a história da humanidade e aprendem que o amor é a única libertação verdadeira. No coração de Minas, sobre a Serra do Curral, floresce Novos Horizontes, onde o amanhecer é uma lição de esperança. O céu se abre em tons de violeta, e os cânticos lembram ondas de luz. Mais ao nordeste, acima de Recife, repousa Porto da Paz, centro de equilíbrio emocional. Suas ruas de cristal líquido refletem serenidade. À noite, o brilho das orações da terra se mistura à luz dourada das torres espirituais, formando um arco visível no plano sutil. Essas cidades são estações de vida. Algumas se assemelham a hospitais, outras a universidades. Todas funcionam em harmonia. Espíritos superiores administram setores, guiando aprendizes com doçura e firmeza. O trabalho é a lei fundamental. Ninguém fica ocioso. Cada gesto no bem é um passo rumo à luz. Emmanuel resumiu: o trabalho é a oração do dever cumprido. O tempo nessas colônias não se mede por horas, mas por realizações. O mérito é medido pela capacidade de amar. Quando vistas do alto, brilham como flores etéreas, cada cor representando uma virtude. Azul é fé, dourado é sabedoria, verde é cura, rosa é amor. Entre elas, destacam-se as colônias de cura e regeneração, que acolhem espíritos exaustos da luta terrena. Recebidos por enfermeiros espirituais, eles são tratados com passes de luz e fluidos magnéticos. Lentamente, aprendem que a morte é apenas um intervalo e que a verdadeira vida é eterna. A primeira impressão de quem desperta nessas moradas é serenidade. Não há sol, mas uma claridade difusa que parece vir do próprio ar. Jardins resplandecem
e flores exalam perfumes que curam. Essas colônias provam que o amor divino é infinito. Nenhum ser é esquecido. Mesmo os que erraram gravemente encontram amparo. Emmanuel diz: no universo de Deus, até a dor tem sentido. Mais ao norte, Amigos da Dor brilha sobre os vales escuros do umbral. De suas torres partem expedições de socorro, resgatando consciências presas à culpa. Cada alma libertada é um triunfo da luz. A caridade é o amor em movimento, ensina Emmanuel, e toda vez que atua, um mundo renasce. Mais ao sul, a colônia das flores estende-se de Santa Catarina a Goiás. Seus campos de luz exalam perfumes terapêuticos. Espíritos que morreram de doenças degenerativas recebem ali tratamento magnético. As flores são magnetizadas por orações coletivas. Cada pétala é uma centelha curativa. No leito do rio Amazonas, a colônia das águas parece flutuar sobre o oceano verde. Suas construções de cristal líquido abrigam espíritos que padeceram de males cardíacos. A corrente do grande rio é usada como instrumento de purificação, e a sensação é de mergulhar em luz líquida. Mas talvez a mais bela manifestação do amor divino seja Fonte de Luz, situada entre o Itajaí e o Araguaia. Ela se estende como um rio que serpenteia vales espirituais repletos de cachoeiras aromáticas. Lá trabalham Ramatiz, Dr. Bezerra de Menezes e José de Arimateia, coordenando alas de auxílio a suicidas, acidentados e enfermos da mente. A cada entardecer, as águas da colônia brilham em tons azul esverdeados, e coros entoam cânticos que lembram brisas luminosas. É ali que muitos compreendem que a cura verdadeira começa no coração. Essas cidades formam uma rede viva de amor que circunda o Brasil. Quando a noite cobre o mundo físico, seus clarões se tornam faróis para os que vagam perdidos. Essas cidades invisíveis são como corações que sustentam o planeta. Quando os homens dormem, elas se acendem. Quando a dor se alastra, elas irradiam socorro. São lares de esperança e estações do espírito. Mas o universo espiritual é vasto, e nem todas as colônias resplandecem em plena luz. Há regiões de transição entre a sombra e o amanhecer, onde o amor se manifesta em forma de disciplina. São as colônias de reajuste moral, erguidas à beira do umbral, uma zona cinzenta, tensa e habitada por consciências em desequilíbrio. Entre essas colônias, destaca-se Mansão da Paz, dirigida pelo instrutor Druso. Ali, espíritos arrependidos trabalham intensamente em tarefas de auxílio e aprendizado. Cada ato de serviço é uma oração silenciosa, cada gesto de bondade uma chave que abre portões de ascensão. Mais ao norte, a colônia Fraternidade do Cálice, guiada por Maria Madalena, acolhe mulheres abandonadas, enfermos e almas desvalidas. Os jardins são cobertos de flores, brancas que exalam perfume rosado ao entardecer. A própria Madalena visita os pavilhões, transmitindo palavras de ternura e reconciliação. E há a colônia Moradia, uma das mais antigas, situada nas faixas mais densas do plano espiritual. Dela partem caravanas de resgate que descem às zonas sombrias para socorrer os que vagam entre a dor e o desespero. Suas torres irradiam luz prateada que corta a escuridão, lembrando que mesmo no abismo, a caridade não cessa. Em níveis mais sutis, existem colônias que funcionam como laboratórios de energia, equilibrando as forças do planeta. Uma delas é Colina Azul, localizada sobre o interior do Paraná. Lá, espíritos estudam o magnetismo terrestre e ajudam a estabilizar os campos vibratórios da Terra. A paisagem é feita de colinas translúcidas e rios cintilantes, onde cada gota parece carregar uma prece. Entre Goiás e Mato Grosso repousa Abacateiro, colônia dedicada à medicina espiritual. Os cursos d'água que a atravessam são utilizados em terapias de purificação.
Alunos estudam a relação entre as doenças do corpo e os desequilíbrios da alma. Emmanuel dizia: toda enfermidade é um chamado à harmonia interior. Mais ao sul, o Rio Grande do Sul abriga a vasta rede espiritual chamada Gramado, composta por várias subcolônias: orquídeas, girassóis, guaíba. Todas trabalham pela reeducação do movimento e da força vital. Espíritos que sofreram paralisias ou lesões são tratados com fluidos regeneradores em trilhas de energia luminosa. Perto do litoral nordestino, a colônia Morada do Sol estende-se do norte da Bahia até Pernambuco. É uma imensa faixa dourada banhada pela luz espiritual do Sol. Lá, espíritos exaustos recebem banhos de energia solar e aquática, restabelecendo-se em vibrações sutis. Mais acima, entre as nuvens douradas do Espírito Santo, ergue-se a colônia da praia, onde espíritos estudam o magnetismo marinho. Dali partem emissários que inspiram biólogos e ambientalistas encarnados. Os que trabalham ali dizem que o som das ondas espirituais é como um cântico de Deus chamando a humanidade à serenidade. Há ainda a colônia das montanhas, entre Minas e Bahia, refúgio de contemplação e silêncio. O ar vibra em tons de pinho e o vento canta melodias de paz. Ali são levados espíritos que viveram na terra sob forte ansiedade. Envolvidos pela harmonia da natureza, reencontram o equilíbrio interior e aprendem a ouvir o próprio coração. Ao norte, entre Amazonas e Tocantins, floresce a colônia das violetas, especializada em doenças cardíacas. Suas torres irradiam luz violeta que alcança os hospitais terrenos, inspirando médicos e pesquisadores. Muitos relatam sonhos de salas luminosas e cirurgias feitas com feixes de luz. São visitas à colônia durante o sono físico. Essas colônias demonstram que o trabalho espiritual não se limita ao homem. Cada folha, cada gota de chuva, cada raio de sol é sustentado por forças invisíveis. Espíritos dedicados garantem que o planeta permaneça vivo e harmônico. Emmanuel recorda: servir é a mais alta forma de adoração. E à medida que o espírito evolui, sua percepção se amplia. O ambiente se torna mais claro, as cores mais puras, o som mais harmonioso. Nessa faixa de vibração elevada, situam-se as colônias de sabedoria e amor. Entre as mais sublimes está Maria de Nazaré, regida pela Mãe Santíssima e sua legião de servidores. Lá, o amor é lei e o perdão é a respiração da vida. Espíritos que desencarnaram em sofrimento profundo são acolhidos e tratados com magnetismo e ternura. Dizem que quando Maria passa, as trevas se iluminam. Acima dela, a colônia Legiões do Reino é habitada por espíritos angélicos. Ali, não há edifícios, mas estruturas de energia cintilante que refletem a pureza moral de seus habitantes. É um lugar de meditação e criação divina, onde se planejam missões de socorro à Terra. Outro reduto de luz é Aruanda, santuário de amor universal. Pretos velhos, caboclos e espíritos do Oriente trabalham juntos em fraternidade perfeita. É a ponte entre o espiritismo e as tradições ancestrais da Terra. Emmanuel descreveu Aruanda como a síntese da caridade em todas as culturas. Acima de Santos brilha Alvorada Nova, fundada há milênios por engenheiros espirituais, sob a orientação de Jesus. Vista de longe, parece uma estrela suspensa sobre o mar, irradiando vibrações de esperança. Lá se planejam reencarnações de missionários que descem à Terra para impulsionar o progresso moral da humanidade. Mais a oeste, sobre as fronteiras invisíveis da Bolívia, a colônia Estudo e Vida é uma imensa universidade espiritual. Nela, espíritos estudam os mecanismos da mente e da matéria, aprendendo que cada sentimento molda a realidade. É comum que médicos, filósofos e cientistas encarnados recebam intuições dessa colônia durante o sono. Ao sul de São Paulo, a colônia Sol Nascente serve de preparação reencarnatória.
Espíritos em recuperação revisam seus planos de vida, ajustam débitos e definem novos compromissos. Mentores espirituais, chamados de arquitetos do destino, ajudam-nos a escolher o caminho que conduzirá à evolução. Há também colônias dedicadas às crianças. O Lar da Bênção é uma delas, um vale colorido, onde risos infantis ecoam entre flores luminosas. Próximo, a Casa Franco é uma escola ao ar livre, onde pequenos aprendem sobre amizade e compaixão sob árvores floridas. Mais acima, a Colônia do Enlevo é um nível avançado de aprendizado. Seus edifícios são cristalinos e a luz vibra em tons suaves. Lá, mestres do pensamento ensinam pelo exemplo e pela vibração. O estudo é oração e o conhecimento é luz. Essas colônias mostram que o trabalho intelectual é forma de amor. O saber deve servir à caridade, e cada descoberta espiritual tem como meta a elevação de todos. O amor é o alicerce do saber, dizia Emmanuel, e o saber é a forma mais pura de amar. Antes de reencarnar, muitos espíritos visitam novamente as colônias de cura para receber passes de vitalização. Depois, seguem para os portais reencarnatórios, onde adormecem em paz até despertarem num novo corpo. Nada é improvisado. Cada reencarnação é um plano divino em ação. Há também as colônias que zelam pela harmonia planetária. Elas trabalham silenciosamente para manter o equilíbrio entre as vibrações humanas e as forças da natureza. Em épocas de crise coletiva, suas equipes intensificam a emissão de energia curativa, sustentando o planeta como colunas invisíveis. No extremo sul, além dos campos gelados, há a colônia Aurora da Terra, dedicada à regeneração ambiental. Seus trabalhadores espirituais influenciam cientistas e líderes humanos, inspirando políticas de preservação e paz. Lá, o estudo das energias solares e dos ventos espirituais é uma ciência sagrada. E acima de todas essas moradas, existe um reino ainda mais luminoso. Esferas que já escapam à nossa compreensão. São mundos de luz pura, onde o pensamento cria instantaneamente e o amor é a própria substância da vida. Emmanuel descreve esses planos como ondas de consciência que respiram em Deus. Um dia, quando completarmos nossas provas na Terra, despertaremos em uma dessas cidades, talvez num hospital de regeneração, talvez nos jardins de Maria de Nazaré, talvez nos templos dourados de Alvorada Nova. Então entenderemos que nenhuma dor foi em vão, que cada lágrima foi semente, e que o amor é o fio que une todos os mundos. A Terra é uma escola, e a vida é a lição. Morremos apenas para renascer, aprendemos apenas para amar. As colônias espirituais são os intervalos de descanso entre um capítulo e outro da eternidade. Quando elevamos o pensamento, participamos da construção desses lugares. Cada oração sincera, cada gesto de bondade, cada perdão silencioso se transforma em energia que alimenta as cidades de luz. Sem perceber, ajudamos a erguer templos invisíveis toda vez que escolhemos compreender em vez de julgar. Como disse Chico Xavier, o amor é a força mais poderosa do universo, e um dia todos compreenderemos que viver é servir. Que essa certeza nos inspire a viver melhor, a cuidar da terra como extensão do céu e a lembrar que ninguém está sozinho. A vida é uma corrente que não se rompe. O espírito é chama eterna. E para cada lágrima que cai na terra, uma estrela se acende no infinito. Porque o amor de Deus nunca cessa.